A primeira etapa entre a Figueira e Arganil tinha 246 km e 6 provas de classificação. Os principais candidatos à vitória, Carlos Bica, Joaquim Santos, José Miguel e António Coutinho. José Carlos Macedo a gozar a partir desta prova do estatuto de piloto prioritário, facto que gerou alguma controvérsia. Com o número 1, Carlos Bica foi para a estrada às 8 horas da manhã, agora de novo na condução do seu velho Delta 4WD, depois de experimentar o integral no Rally de Portugal. A seguir o troço alcatroado da Boa Viagem, o único troço que é feito neste rally em piso de alcatrão. Especialmente o gancho perto do farol do Cabo Mondego viria a ser um bom local para algumas centenas de espectadores que pela manhã quiseram acompanhar o rally. António Coutinho, apesar de ter tido esta pequena saída de estrada, vence o troço e toma logo o comando da prova, que não mais largou até ao final. Logo a seguir, Joaquim Santos fez o segundo tempo a 7 segundos. Mas não se livrou de fazer também um tete. Estava muito escorregadio o asfalto da Serra da Boa Viagem, onde se misturava, em algumas curvas, um pouco de gravilha. Com o Mazda 323, Adruzilo Lopes foi sem dúvida o piloto mais espetacular na primeira classificativa. O piloto de Felgueiras fez o terceiro tempo da geral e passou a liderar o grupo de produção. No ano passado, e neste mesmo cruzamento, o Adruzilo Lopes seguiu em frente. Depois, um pouco mais à frente, teve uma saída de estrada e desistiu. Este ano, tudo correu bem. José Miguel, com o Sierra do Grupo A, foi o quarto mais rápido, a 10 segundos de António Coutinho. Um pouco mais atrás vinha Carlos Carvalho, com o seu Mitsubishi VR4 de Grupo N. Ele fez a quinta marca da geral e a segunda marca do grupo a 11 segundos de Adruzilo Lopes. Carlos Carvalho e Filipe Fernandes sentiram também algumas dificuldades na condução, pois o Mitsubishi fugia bastante de frente. Piloto da região, João Santos era à partida um dos candidatos à vitória do Grupo N. No troço de Boa Viagem realizou o sexto tempo da geral e terceiro do grupo a 1 segundo só do Mitsubishi. Começava aqui uma guerra pelo segundo lugar do grupo de produção. Parros Leite estreou o Golf GTI do Grupo N, carro que alinhará nas restantes provas do Nacional. No entanto, para os lugares da frente, tem poucas hipóteses, principalmente nestes ralis pequenos de fim de semana. Jorge Pontes tenta a todo custo aguentar o seu integral na estrada. Aqui na Boa Viagem faz um peão completo. Com a brincadeira, perdeu muito tempo e realiza o 13º tempo entre os 24 concorrentes. Quem apareceu neste rally de terra foi José Carlos Macedo, que está a pensar seriamente no campeonato de produção. Por isso, apareceu na Figueira da Foz. No primeiro troço não teve sorte e saiu de frente. O resultado foi o 16º tempo da geral. Depois da Boa Viagem, os concorrentes seguiam para os troços de terra. O principal, o troço de Góis, com 11,5 km, foi o Calvário para Carlos Bica, que já apareceu com bastantes problemas. Ao chegar à povoação do Sobral, decidiu desistir. Já nada havia a fazer. Na primeira classificativa, Bica teve problemas. Aqui foi o diferencial central que cedeu, que obrigou o piloto a abandonar a prova. O Delta 4WD é um carro já ultrapassado, mas Carlos Bica vai ter que esperar ainda um pouco mais para ter o seu carro novo, o integral de 16 válvulas, que tarda em aparecer. Joaquim Santos faz o segundo tempo e consolida a segunda posição atrás de António Coutinho. Mais não poderia fazer com um carro só com tração traseira. Quem estava naturalmente irritado pelo abandono era Carlos Bica. Ele mesmo explicou-nos o que se passara com o seu carro, o Lancia 4WD, que, embora cansado, tinha recebido muito material novo para esta prova. Desta vez o problema foi... Foi o diferencial que partiu logo ao arranque do primeiro troço. Mudámos o trás a pensar que podia ser, não era, e não consegue-se andar com o carro. Para não prejudicarmos os outros, paramos. António Coutinho e Cândido Júnior vencem também o segundo troço e dispunham na altura de 19 segundos de avanço para Joaquim Santos. O Celica estava a corresponder ao esforço e Coutinho confirmava o seu favoritismo para esta prova.
José Miguel e Ricardo Caldeira passaram para a terceira posição ao ganharem na primeira passagem por Góis 7 segundos a Adruzílio Lopes. Até à neutralização de Arganil, António Coutinho vence as duas passagens pelos 13,5 km do Cadafaz, chega com 33 segundos de avanço para o seu principal adversário após a segunda passagem em Góis. Santos chegou a estar a somente 4 segundos na primeira etapa, para António Coutinho. Com ele falámos na neutralização. Correu bem, para já não tivemos problemas nenhuns, o carro portou-se bastante bem, tivemos só um problema num troço que o carro desligou-se 4 ou 5 vezes, mas não voltou a acontecer, portanto a prova correu bastante bem, tive furo, não tive nada, tudo bem. O que é que achaste dos pisos? Bem, os da manhã estavam bons, estes pisos são bastante bons, o problema é à tarde que são bastante maus, os pisos da manhã estavam bons. Joaquim Santos atacou forte na única passagem pelos 18,5 km de Arganil, vencendo o troço. Na segunda passagem por Góis, repetiu a proeza e deixou Coutinho em apuros durante alguns momentos. Mas o carro só com tração traseira é de facto insuficiente em pisos de terra, como os do Rally da Figueira da Foz. Kim, como é que correu esta primeira secção? Estou bem. Temos andado com um ritmo bastante forte e estamos satisfeitos neste momento com a nossa posição. Estava um bocado apreensivo, pensei que fosse ter bastante mais lama do que a que tem realmente, porque realmente choveu muito durante a noite e principalmente em algumas zonas estava convencido que iria apanhar muita lama. Felizmente isso não aconteceu, aliás até foi talvez melhor porque amaciou bastante os pisos estavam muito duros e neste momento já estão mais suaves. José Miguel e Ricardo Caldeira ocupavam a terceira posição da geral a 2 minutos e 14 de Coutinho. Melhor não podiam ter feito, com o Sierra Cosworth ainda longe de estar competitivo em Grupo A. Na segunda passagem por Arganil furaram, mas como a classificativa foi anulada devido ao despiste de Carlos Carvalho, tudo ficou como à saída do troço anterior. Correu mais ou menos, porque tivemos agora um furo no último troço que nos fez perder cerca de 2 minutos e nos arrancou o tubo dos travões. Vamos lá ver se a assistência agora para a segunda etapa consegue pôr os travões outra vez em condições. Estou confiante que sim e enfim, vamos tentar. Em termos de dificuldades de pisos, qual foi o pior troço? Para mim foi este último Arganil porque furei, não é, à frente e portanto o pior troço foi esse. João Santos liderava o grupo de produção com 4 segundos de vantagem para Adruzílio Lopes e ocupava o quarto lugar da geral à chegada a Arganil. Adruzílio Lopes prometia dar luta ao piloto de Aveiro nos troços duros da parte da tarde. Agora encontrava-se em quinto da geral. Sempre com problemas de pó e ultrapassagens, Jorge Bica vinha a fazer uma excelente prova com o carro de treinos do seu irmão. Um carro já muito cansado que o jovem Bica aproveitou na totalidade. No final da primeira secção, Bica chegou em sexto. Aqui a ultrapassagem do único concorrente estrangeiro, o espanhol Iglesias Fernandes. Dos Açores veio Horácio Franco. Terminou a primeira secção em sétimo da geral, o terceiro do grupo. Um bom resultado. Manuel Rolo, com o Renault 11 Turbo, nada pôde fazer para combater o Lancia de tração total. Rolo era o melhor Grupo N de 2 rodas motrizes e era também oitavo da geral. Alfredo Barros Leite e João Batista aproveitaram a primeira secção para se habituarem ao Golf GTI, um carro novo no campeonato que promete bons resultados nos rallies mais longos. Um dos beneficiados desta primeira parte do rally foi José Carlos Macedo. Saiu da estrada na segunda passagem por Arganil, demorou muito tempo a repor o carro na estrada, mas como o troço foi anulado devido ao espetacular capotanço de Carlos Carvalho, nada perdeu com isso. Na altura que se despistaram, Carlos Carvalho e Filipe Fernandes ocupavam o quarto lugar da geral e lideravam o grupo. Vinham a fazer uma excelente prova, encontrando-se a 26 segundos de José Miguel. Mas os abusos normalmente têm um final infeliz. O Mitsubishi Galant VR4 ficou em tal estado que dificilmente voltará a ser visto nos rallies. Na neutralização de Arganil, havia muito trabalho a fazer para as assistências.
Mudar as suspensões, verificar os travões e toda a parte inferior do carro. Era a principal preocupação dos mecânicos, pois a segunda secção era bastante dura, com pisos pouco aconselhados para os ralis. Havia que rever tudo, até ao mais pequeno pormenor. Foi a altura também aproveitada pelo comissário técnico engenheiro Mário Martins da Silva para verificar os turbos e outros componentes mecânicos dos carros que lideravam a prova. Os 4 segundos que separavam os 2 melhores pilotos do Grupo N levavam a um cuidado acrescido na neutralização. Aqui o carro de Adruzílio Lopes. O troço do Tavasnal era o primeiro de uma série de 8 que compunham a segunda etapa. Muito público na parte final do troço para aplaudir António Coutinho, que estava verdadeiramente imparável, pois venceu 3 passagens deste troço. Joaquim Santos foi o eterno segundo até ao Bussaco, onde se vingou ao vencer as 2 passagens por aquele troço popular da zona centro. José Miguel controlava o andamento de Adruzílio, que eventualmente beneficiava das 4 rodas motrizes para atacar nos troços duros de terra. José Miguel estava em terceiro, sem problemas. Adruzílio Lopes estava agora no comando do grupo, depois de João Santos começar a ter problemas no seu Lancia. José Carlos Macedo, que neste rally fez o seu batismo em provas de terra, vinha a impor o andamento rápido com o seu Renault 11 Turbo da Publi Racing. Manuel Rolo teve azar e lutou contra graves problemas na caixa de velocidades e também no alternador. Jorge Pontes vinha a fazer uma prova um pouco apagada para as possibilidades do Lancia Integrale. No entanto, ocupava já o 8º lugar. Horácio Franco era 10º meio da segunda secção e Jorge Bica mantinha o 5º lugar da geral, com boas marcas nos troços. Já quando o público descia as classificativas, aparecia Alfredo Barros Leite e o seu Golf GTI. Tinham, entretanto, ganho 2 posições e estavam em nonos da geral. Até final, Coutinho controlou perfeitamente a concorrência e terminou a prova com 2 minutos e 25 segundos de avanço para Joaquim Santos. A dupla do Celica GT4 venceu 10 das 14 provas de classificação. Coutinho estava bastante feliz. António, como é que te sentes nesta tua primeira vitória no Campeonato de 1990? Bem, penso que sinto bastante bem, para nós foi bastante bom para a equipa. Esta é uma primeira vitória, nesta primeira prova para nós do campeonato, visto que Vinho do Porto para nós era uma prova diferente, era tentar chegar ao fim e ver onde um carro aguentava. Para nós foi muito bom esta prova, eu estou bastante feliz, penso que é um corolário do trabalho para o time Salvador Caetano, principalmente para o Jair Monteiro da Silva, que tanto tinha apostado neste carro para vencer provas e que veio prová-lo aqui à Figueira da Foz. Joaquim Santos venceu 4 classificativas e terminou na segunda posição com vantagem de 3 minutos e 11 segundos sobre o terceiro classificado. De facto, Santos não poderia ter feito melhor. José Miguel fez uma prova inteligente e amelhou alguns pontos que lhe fazem bastante falta no campeonato. Todavia, o seu Sierra ainda se encontra longe de estar competitivo. O terceiro lugar é uma classificação justa. Adruzílio Lopes terminou em 5º e venceu o grupo de produção, numa prova talhada à sua medida. Um resultado que o piloto perseguia desde os Açores no ano passado. Com a desistência de Rolo e Joaquim Santos, José Carlos Macedo deu por muito bem empregue a sua participação neste rally de terra. 6º lugar da geral, 2º do grupo, agora comanda o campeonato de produção e é 2º no campeonato absoluto. Ao terminar em quartos, Jorge Bica e Alan Nunes salvaram as honras da casa. Surpreenderam muitos pilotos experimentados. Uma experiência bem sucedida que o jovem piloto do Lancia deveria repetir brevemente. Jorge, podemos considerar-te a revelação deste rally da região centro. Como é que te sentiste nesta tua primeira prova à séria depois dos troféus? Senti-me bastante satisfeito, apesar do meu irmão ter desistido, que deu-me uma grande tristeza. Senti-me satisfeito por ter evoluído tão depressa, não estava à espera de nem tanto nem tão pouco, porque foi bastante difícil, um carro bastante difícil, pois tinha uma armadilha de 50 e tal cavalos, tem 200 e tal cavalos, foi bastante difícil. Com esta vitória, Coutinho ocupa o 4º lugar do campeonato.
Santos é quem está colocado na liderança, seguido por Macedo e Carlos Bica.